Muito bom dia, só agora ligou o seu rádio. Seja bem-vindo ao Observador. Em estúdio junta-se agora a nós Rui Pedro Antunes, jornalista da secção de Política. E no direto ao assunto de hoje é nosso convidado o vice-presidente do PSD, David Justino. Bom dia, muito obrigada por estar nas manhãs 360. Bom dia também, obrigado pelo convite. Como vice-presidente do PSD e apoiante de Rui Rio, pergunto-lhe se considera que o líder social-democrata deve candidatar-se nas eleições diretas de janeiro. O deve... é na minha opinião, não é? Exatamente. Sim, acho que sim. Aquilo que eu costumo e tenho dito é que aquilo que são requisitos para dar continuidade à estratégia que foi seguida já há 1 ano e meio para cá, continuam a manter-se, ou seja, nada desses requisitos que eu considero que são condições indispensáveis para se afirmar a liderança e, acima de tudo, para se afirmar a linha política, não há razões para alterar. E, portanto, nesse sentido, é mais um passo. Digamos que, mesmo depois do resultado das eleições, que não foi um resultado favorável, não tanto quanto nós pretendíamos, mas mesmo assim está dentro dos valores que nós admitíamos como valores razoáveis para podermos dar mais um passo em frente, não é? E mesmo com esse resultado, acha que os militantes devem dar esse sinal de confiança e reeleger Rui Rio, mesmo tendo falhado nas eleições? Falhámos porque perdemos. Não é? Sim, claro. Isso é óbvio, não é? Falhámos porque perdemos. Mas mesmo assim, eu acho que daquilo que é o projeto que nós acabámos por corporizar, continua a ter todo sentido. Mas o PSD perde 2 eleições com Rui Rio à frente do partido. Isso não fragiliza o projeto do atual presidente? Não, por uma razão simples. Tudo depende do ponto de partida. Não é? Saber em que ponto é que está o partido, qual é o reconhecimento que tem por parte do eleitorado, por parte dos cidadãos, e a partir daí saber se nós acrescentamos ou se não acrescentamos. E nós entendemos que conseguimos acrescentar, não obstante alguns percalços. O caso das europeias, deixe-me só acabar. O caso das europeias foi claramente um percalço. Não estávamos à espera de ter uma votação tão baixa. Estávamos à espera e tínhamos expectativas de ter um resultado melhor. Este já está dentro da margem que nós consideraríamos que era uma margem possível para podermos chegar, digamos, e dar seguimento ao projeto. Portanto, nessa perspectiva, o Dr. Rui Rio agora apenas tem de decidir em função da sua posição pessoal. Não tem a ver necessariamente com condições políticas, mas tem a ver fundamentalmente com a predisposição pessoal que ele possa ter relativamente para corporizar esse projeto. Quando diz que acrescentaram, que este projeto acrescentou ao PSD, parte de que valores? Onde é que tem referências? Não sei, eu não, estão acima ou abaixo embora daquilo? seja um quantitativista em termos académicos, quer dizer, mas em termos políticos não sou tanto. Eu acho que é mais importante nós olharmos para a natureza da base eleitoral do PSD do que propriamente para a quantidade. E nessa natureza houve um conjunto de indicadores que nos ajudaram a perceber que há uma parte do setor do eleitorado que nós tínhamos perdido e que nós estamos a recuperar. E eu cito fundamentalmente o caso dos jovens, o caso dos ativos, em especial trabalhadores por conta de outra, classe média fundamentalmente. Quando é que sente que perdeu esses ativos? Não, foram perdidos em 2015, claramente, não é? Mas em 2015 o PSD ganhou as eleições. Pois, mas o problema, por isso é que eu digo que o problema não está na quantidade, está na qualidade. Ou seja, a composição social do eleitorado é que nos dá precisamente saber se temos ou não temos potencial de crescimento. As circunstâncias... Deixe-me só acabar, só para explicar isto. Um dos fatores que leva precisamente a perdermos estas eleições foi precisamente que já tínhamos perdido também um bocado antes, foi o eleitorado mais idoso, que era um dos pilares fundamentais das bases eleitorais do PSD praticamente desde meados dos anos 80. E é claro que um eleitorado mais idoso que se afasta só volta em situações muito excepcionais. Porquê? Porque quem está no poder tende a acarinhar, entre aspas, digamos, esse mesmo eleitorado. E, portanto, tem vantagem, não é? E é nesse sentido que nós, para compensarmos, precisamente, a perda do eleitorado mais idoso, reformados, etc., tínhamos que compensar com ativos e com jovens. E isso conseguimos, não é? Portanto, mesmo isso notou-se através de algumas sondagens, mas notou-se através de algumas análises que fazemos sobre a distribuição de votos, conselho a conselho, consegue-se fazer essa associação.
E, portanto, isso quer dizer que temos um potencial de crescimento relativamente interessante. E, portanto, o que nós temos que continuar a fazer é continuar a trabalhar para crescer mais ainda. Só para fechar esta parte dos resultados eleitorais, com os resultados os círculos do estrangeiro, ainda acabou por descer mais. Não chegaram aos 28, ainda desceu. É historicamente baixo. Estamos a falar de percentagens. Sim, é historicamente baixo, mas há pouco falava nas circunstâncias do partido, mas em 2015 as circunstâncias não eram piores vindo de um período de ajustamento do que são, ou do que eram agora em 2019. Eu concordo com isso, mas o problema é que então temos que olhar para 2011. E olhando para 2011, o PSD, mesmo com o desgaste, ou seja, neste caso não foi o PSD, foi o PSD e o CDS, perderam 800 e tal mil votos, muito a caminho, quase 1 milhão de votos, não é? Portanto, isso é uma quebra enorme. E é isso que eu digo, para recuperar novamente esse eleitorado, não se faz de um momento para o outro estando na oposição só. Quer dizer, esse eleitorado tem que se recuperar com tempo, e, acima de tudo, tem que se comprar com soluções para as quais as pessoas hoje em dia já não vão em promessas. Aquilo que querem são factos reais, nomeadamente o chamado voto bolso. Não é? Mesmo em relação a 2015, há uma perda da PAF de 400 mil votos. Sim, isso é da PAF. E esses 400 mil votos... as contas devem ser feitas, o somatório de sim, esses 400 mil, não chega bem a 400 mil, mas a repartição, se nós considerarmos que a repartição de votos se faz na mesma proporção daquilo que se perdeu de 2011 para 2015, chegamos à conclusão que essa repartição se faz à volta de 70% incide sobre o CDS e 30% sobre o PSD. O PSD terá perdido à volta de 100 mil votos. David, não está a haver uma espécie de um estado de negação no PSD? Porque nós olhamos para as justificações da noite eleitoral, a culpa do resultado é da comunicação social, das sondagens, da contestação interna. E mesmo nesta análise de números, parece que há aqui uma negação de que o partido perdeu bastante e haverá certamente uma meia-culpa a fazer por esta direção. Ó Paulo, se quiser entrar numa de perdoa-me, a gente faz uma de perdoa-me, não é? E entramos numa de carpir a mágoa que temos de termos perdido. Agora, não quero que isso leve a lado nenhum. Não leva a lado nenhum. Temos de ser objetivos. Perdoem, mas quer dizer, eu nessas coisas sou muito racional na análise dos resultados. Nós podemos fazer sempre leituras políticas dos resultados, mas tem que haver uma sustentação técnica mínima de evidência, digamos assim, desses mesmos resultados. E estes resultados, como foi aqui dito, por exemplo, perdemos ainda 400 mil votos, vamos admitir. Está bem, agora vamos ver como é que eles se repartem. E é óbvio que uma parte da perda cai em cima do CDS, como se viu pelo resultado obtido. E, portanto, o resto cai em cima de nós. Nós perdemos à volta entre 80 mil e 100 mil votos. No fundo, mas passaram já até que isto está compensado com o aumento dos votos da imigração, porque embora tenha havido uma diminuição da percentagem, houve um aumento do número de votos. Passaram 2 semanas das eleições. Sim. E a verdade é que o PSD continua a discutir resultados, enfim, interpretantes como quer. Eu não vinha cá a discutir resultados. Pois não, mas a verdade... o Conselho Nacional esteve a analisar ainda os... O Conselho não, a Comissão Política Nacional. A Comissão Política Nacional, perdão, esteve a analisar, não é? Esteve a analisar esses dados. É natural, mas é natural não haver agora um olhar para o futuro e saber se Rui Rio... Mas eu só estou a responder isto, vocês me perguntaram. Eu, por mim, já passei essa fase. Mas ainda não sabemos se Rui Rio se vai recandidatar, não sabemos se vai assumir o cargo de deputado, não sabemos se vai ser o líder parlamentar, não sabemos o que é que o PSD pensa sobre a composição do futuro governo. Quando é que o PSD começa a falar do futuro, como dizia a Judite? Se vocês nos libertarem do passado... Então, posso então fazer uma questão. Há uma semana disse que não era óbvio que Rui Rio se recandidatasse. Sim. Mas agora, na última quarta-feira, já disse que Rio não é um desistente. Isto significa que está mais próximo. Está mais próximo, ou seja, a evolução foi no sentido do líder avançar? Não há. Vamos lá ver uma coisa. Aquilo que me perguntaram foi se era óbvio que... Eu disse que não é óbvio. Quer dizer, é tão simples. Quer dizer, eu acho que vocês têm que analisar as respostas não em função do significado estrito delas, mas em função da pergunta que é formulada. E aquilo que perguntaram é assim, é óbvio que... Não é óbvio, não é? Mas é provável, então? Agora sou eu a perguntar. Ouça, isso é o tipo de exercício que eu não quero fazer. Primeiro, não só por ser vice-presidente, mas acima de tudo por ser amigo pessoal do Dr. Rui Rio. E acho que a melhor forma de ser amigo dele é dar-lhe
total liberdade e tempo para ele poder decidir em consciência. E assinar uma petição pública Claro. é um pouco insólito, não? Um vice-presidente. Não é nada insólito, porque eu, para além de vice-presidente, sou cidadão. Era o que faltava. Eu vou abdicar dos meus direitos de cidadania, de subscrição de uma petição pública. Na ponderação há uma coisa que se compreende, que é ter em cima da mesa todas as cartas. Mas o que acontece é que os resultados eleitorais já estão fechados, portanto fecharam os círculos Europa, fora da Europa. O governo está formado, já se sabe a composição. Sim. A aritmética parlamentar não será uma geringonça. Portanto, tudo o que são as variáveis para essa ponderação estão fechadas. Sim. Não decidir neste momento, tendo todas essas ponderáveis... Mas quem é que lhe disse que não decidir? O líder do partido ainda não decidiu. Neste momento. Não é? Ele eventualmente até já poderá ter decidido, não o anunciou. Isso não é uma questão que pode ser considerada taticismo, uma vez que já tem a resposta? Não é. Não é por uma razão simples. Eu não quero invocar um antigo líder do Partido Socialista que perguntava qual é a pressa, não é? Mas existe aqui uma obsessão clara sobre antecipação de prazo e antecipação futuro. Eu sinceramente não vejo qual é a necessidade. Eu reconheço, e já o tenho dito, que aquilo que são os requisitos para se fazer uma análise rigorosa de se deve continuar ou não deve continuar, esses requisitos estão preenchidos. Ou seja, já temos informação relativamente ao governo, relativamente à votação final, relativamente até a alguma sensibilidade por parte do partido, etc. Portanto, estou convencido que neste momento falta pouco para o doutor Rui Rio anunciar a sua posição. Eventualmente até já a terá tomado, eu não estou na cabeça dele, mas... não há de faltar muito. Ele vai escolher a melhor altura, até porque aí não é taticismo. Quer dizer, se na verdade nós temos uma grande confusão, uma grande melee noticiosa, se calhar é melhor aguardar um bocadinho e ter, digamos, alguma paz e algum silêncio para poder falar. Qual é que é o momento mediático para se anunciar que se é recandidato? Ouça, vocês têm que se habituar a uma coisa. Não é a comunicação social que impõe a nossa agenda. E, portanto, a nossa agenda é feita por nós. Há pouco falou também do partido, o líder tem essa percepção que o partido está com ele? Dispõe de contacto com líderes distritais? Tenho que perguntar. Eu tenho a noção disso. Isso é uma vantagem para as diretas? E este tempo que vocês consideram longo, não é? Desde que foi a votação, desde que foi as eleições até agora, tem-nos permitido saber que... por parte dos opositores, não houve a vaga de fundo, não houve a reação da parte do partido que eles estavam à espera. Isso revela, de certa forma, que os militantes estão serenos, não é? Aguardando as decisões e ver quais são as coisas, mas não estão nada desesperados relativamente à situação. David Justino, já tiveram tempo para olhar para o esboço do Orçamento de 2020 e para começar... Está a ser analisado neste momento. Quais são as hipóteses neste momento para o PSD? Vai-me responder certamente não conhecem o documento, mas mesmo assim, conhecendo o que foram orçamentos passados do Governo Socialista e de Mário Centeno, conhecendo o esboço, conhecendo o programa de estabilidade, é possível que o PSD, por exemplo, venha a aprovar este orçamento de 2020? Há aqui um aspecto que eu estive a olhar para o plano que foi apresentado, o quadro macroeconómico com invariantes, ou seja, em que a maior parte dos indicadores são de base invariante. E, portanto, sem mudança de políticas. Exatamente, e portanto não incorpora o efeito das políticas. E aquilo que eu tive a observar é que, quer dizer, significativamente aproxima-se do modelo que nós apresentámos. Ou seja, há ali um meio termo entre aquilo que era o PEC anterior, não é? O plano de estabilidade, não é PEC, agora já não tem o C, já não tem o crescimento, só tem estabilidade. E aquilo que era o nosso quadro macroeconómico. Mas isso não quer dizer nada. Eu estou convencido, quer dizer... E se dissesse, era no sentido até do PSD o aprovar, ou até... Sim, até nos foi, mas isso não é relevante. Não é relevante. Até porque os quadros macroeconómicos são previsões para todos os efeitos. E, portanto, nós até precisamos de saber, com mais algum rigor, algumas das variáveis que não estão suficientemente claras. Por exemplo, carga fiscal. Quanto é que fica? Este ano. Isso para nós é importante. Segundo aspecto, se o Governo vem adotar algumas das nossas medidas e dizer assim, olha, nós vamos reduzir o IVA da eletricidade, nós vamos reduzir em 2 pontos percentuais o IRC, o PSD fica numa posição relativamente complicada. Como é que pode votar a favor, contra um conjunto de medidas e um orçamento que ele próprio defendia estas medidas? Portanto, se o PS conseguir fazer isso,
nós só temos que bater palmas, não estou a dizer em termos de irmos aprovar o orçamento ou não, mas quer dizer, não é a mesma coisa votar, ou seja, invariavelmente a votar contra. Mas podem viabilizá-lo pela abstenção, por exemplo. Está bem, mas o problema é que... Isso está em cima da mesa, o PSD admite essa possibilidade. Não, o PSD tem sempre possibilidade, quer dizer, é algo que vocês têm que perceber, quer dizer, quem antecipadamente diz, olha, nós vamos abster ou nós vamos fazer isto, quer dizer, é de uma irresponsabilidade total. E, portanto, nós queremos saber como é que vai ser o orçamento. Agora, eu não acredito que o PSD vá baixar o IVA da eletricidade, que o PS vá baixar o IVA, que o Governo vá reduzir o IRC em 2 pontos percentuais. Eu não acredito. Agora, eu não posso admitir de parte que eles possam ter, digamos aqui, uma revelação qualquer celestial que de alguma forma possam reconhecer que as medidas que nós apresentávamos eram boas medidas. Vamos falar só da questão da liderança parlamentar, porque talvez aí possa haver aí já algum sinal por parte do professor David Justino. Com Rui Rio na liderança da bancada parlamentar, seria bom para uma recandidatura ao PSD? Ou seja, seria um bom espaço para fazer campanha num estilo um pouco mais combativo do que aquele que nos tinha habituado antes Eu, sinceramente, da campanha eleitoral? Vamos ver uma coisa, cada coisa no seu tempo. Não tem sentido que o Dr. Rui Rio apresente, digamos, aquilo que é a sua proposta relativamente à composição da direção da bancada, sem antes dizer o que é que vai fazer. Se é candidato ou não. Exatamente. Portanto, qualquer das soluções é possível. Uma coisa é certa. Eu não acredito que o Dr. Rui Rio, e há de arranjar uma solução, mas eu não acredito que o Dr. Rui Rio vá deixar o grupo parlamentar nas mesmas condições em que a anterior direção nos deixou o grupo parlamentar. Que era um grupo parlamentar o quê? Fraco? Não, era minado. Ou seja, foi deixado um líder parlamentar... Fernando Negrão foi eleito com 39% dos votos. Não, antes do Fernando Negrão, o Hugo Soares. Ou seja, foi um grupo parlamentar que uma direção parlamentar armadilhada. A solução líder parlamentar Rui Rio era de transição até à não sei o que é que isso vai ser feito. Eu já dei a minha opinião sobre qual deveria ser, digamos, o caminho a seguir. Não a vou revelar aqui como é natural, porque é a minha opinião pessoal. Mas não é descabido o líder acumular com a liderança parlamentar, na sua opinião? Se ele é deputado, é candidato. É sempre um potencial candidato a ser liderado. Agora, não é necessariamente obrigatório, quer dizer, não estou a ver, porque felizmente, há pessoas dentro do grupo parlamentar, deputados eleitos, que podem desempenhar claramente essa função. Aquilo que eu digo é que convém que qualquer líder parlamentar o faça manifestando a sua disponibilidade para largar o cargo após o Congresso. E aí ser o próprio líder ajuda? Não, tanto faz. Ser ele ou ser um outro qualquer. O que tem que haver é esse compromisso. É que ninguém vai levantar problemas, ninguém vai levantar obstáculos para depois engendrar uma guerra qualquer com a nova liderança, não é? Como foi feito há um ano e meio atrás, neste caso, quando será há 2 anos atrás. Deixe-me só situar aqui que José Silvano disse na próxima, a Assembleia vai tomar posse e na semana seguinte será escolhida a liderança parlamentar do PSD. Isso significa que na próxima semana Rui Rio tomará uma decisão. Portanto, estaremos mais uma semana. Não sei. Se ele tem que tomar antes da liderança. Não, se o fizer, mas é a minha opinião, não é? Olhando para estes calendários, esta sequência, ele tem este tempo para o fazer. Portanto, não vejo problema absolutamente nenhum. É natural que aquilo que está a dizer possa ser um dos cenários possíveis, mas quer dizer, eu sobre cenários só os faço em casa. Estamos a terminar. Estamos mesmo a terminar. Mas eu ia pedir um cenário. Na sua opinião, esta legislatura vai durar os 4 anos? Olha, eu saí cedo de casa, não tive tempo de ir ao oráculo. Mas tenho tanta experiência política, não tenho vale a tanta pena quanto isso. falar em balas de cristal. Não me diga isso, eu sei que tenho alguns cabelos brancos, mas quer dizer, também não é tanto, não é? Aquilo que eu digo é que não deu para ir ver. Eu acho que há uma, como é que eu ia dizer? Há uma obsessão relativamente, digamos, à abordagem especulativa dos cenários. Mas fazer política também é fazer cenários, não é? Como é natural. Só que nós fazemos vários cenários. Mas fazer um cenário, não fazemos vários cenários e trabalhamos em função dos vários cenários, com cálculo de probabilidades. Não é? É assim que se deve fazer.
E, portanto, eu não sei se vai, se não vai. Ou seja, há condições ou não há condições. Também nós dizíamos há 4 anos atrás que não havia condições para eles concluírem a legislatura. E concluíram. Portanto, há alguma calma nisto. Eu acho é que nós temos que... Não deveremos condicionar a estratégia do PSD à estratégia do Governo. Isso é que não. A estratégia do PSD deve ser suficientemente autónoma, com identidade e sustentabilidade própria, para que possa vingar daqui a 2, a 3, a 4, ou 5, ou 6 anos, não sei. Mas tem que ter digamos, um calendário para que isso possa ver. E estou a falar de estratégia, não estou a falar de tática, que é uma coisa relativamente diferente. O vice-presidente do PSD, David Justino, direto ao assunto das manhãs 360, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Então, Manel, o teu negócio tem sido um sucesso cá no bairro. Qual é o segredo?